Caro espectador, seja bem-vindo a mais uma edição do Alexander Podcast, seu mais novo canal de história militar e geopolítica, focado em Israel, da Terra Santa, para o mundo. Então, certo, hoje falaremos de um tema um pouco diferente. Não será uma continuação dos outros temas. Depois de termos concluído sobre as forças paramilitares judaicas, eu iria continuar para a Guerra de Independência. No entanto, eu vi a necessidade de falar sobre o lado árabe. Depois de tanto falarmos sobre os rivais árabes dos judeus aqui na terra de Israel. Portanto, caro espectador, embarque comigo e vamos ver esse contexto árabe. Desde a conquista do Islã, no século VII, até o mandato britânico. Ok. Então temos o profeta do Islã, Maomé, que nasce em 571 e falece em 632. E ao falecer ele já tinha criado um movimento, religião, e após ele vieram os califas. Que eram os califas? Eram seguidores de Maomé, que após a sua morte eles foram escolhidos para liderar o Islã. Portanto, após falecer em 632, foi escolhido Abu Bakr, qual ficou 2 anos até 634, e depois foi escolhido o califa Omar ibn al-Khattab, que durante o seu governo, no ano de 636 a 637, o califado conquista a terra de Israel, conquista Jerusalém do Império Bizantino, que perde ele para sempre. Então aqui aproveito para fazer um parêntese. Qual a diferença entre o sunismo e o xiismo do Islã? Se podemos resumir da forma mais sucinta, é o seguinte: os sunitas, eles afirmam que qualquer um que é capaz de liderar o Islã, qualquer um que tem a capacidade de liderança, tem as qualidades certas, ele pode liderar o Islã, suceder Maomé. Enquanto os xiitas afirmam que a liderança do Islã precisa vir da linhagem de Maomé, mais especificamente da linhagem da sua filha Fátima com o seu sobrinho Ali. Que então eles tiveram seus filhos Hussein, Hassan, e desenvolveram toda uma linhagem, que é no qual eles chamam de imãs, né? Que eles acreditam ter 12 imãs. Até hoje em dia já teve 11, e o 12º imã seria uma espécie de messias deles, certo? Então esse conflito no Islã, ele se dá basicamente desde que Maomé falece, pois, como foi falado, foram escolhidos os seus companheiros para liderar o Islã: Abu Bakr, de 632 a 634, Omar ibn al-Khattab, de 634 a 644, e Othman ibn Affan, de 644 a 656, e aí depois finalmente entra Ali, que é o sobrinho de Maomé, que ele fica só de 656 a 661, fica 5 anos após ser assassinado. Então basicamente essa grande diferença entre o sunita e xiita, e até hoje eles entram em conflito por causa disso. Cerca de 80% do mundo muçulmano é sunita, cerca de 20% é xiita, e o grande país xiita é o Irã, certo? Então a terra de Israel esteve em domínio muçulmano até do ano de 637 até o ano de 1099, quando foi tomada pelos cruzados. No entanto, menos de 100 anos depois, em 1187, os cruzados fazem o acordo de paz com Salah ad-Din el-Ayyub, mais conhecido em português como Saladino, se rendem e entregam Jerusalém para ele. E depois de Saladino, seus descendentes, o seu neto ou bisneto, ele tinha os seus mamelucos. O que eram os mamelucos? Eram pessoas cuja, ainda na infância e adolescência, eles eram trazidos lá do Cáucaso, Ásia Central, para o sultanato, para a corte desses sultões, e ali cresciam como soldados. Eles eram convertidos e recebiam treinamento militar. Então, ao longo do tempo, eles foram criando uma casta de elite dos mamelucos, até eles em si tomarem o poder lá pelo meio do século XIII, por volta de 1250. Já tomando poder, como é que eles obtêm legitimidade? De duas formas. Eles conseguem parar a expansão mongol para a terra de Israel em 1260, na Batalha de Ein Jalut. E a segunda coisa, eles estabelecem no Cairo, que é a capital deles, a nova sede do califa. O califa, ele é, na teoria, o líder religioso, a mais alta autoridade
parte do Islã, como se fosse uma espécie de papa, né, dos árabes, do Islã. Portanto, se você tem um califa no seu reino, isso te dá legitimidade religiosa. O sultanato mameluco, ele dura até 1517, quando os otomanos, em plena expansão, fazem guerras contra os mamelucos, 1516 e 17, e tomam tudo deles e praticamente acabam com o reinado mameluco. E assim eles tomam Israel, Jerusalém, Egito e os lugares santos do Islã, Medina e Meca, na região do Hijaz. Então agora o califa, ele passa a ser guardado pelos otomanos, vamos dizer assim, né? Então agora eu quero falar sobre o termo Palestina, já que é um termo que a gente ouve tanto, palestinos aqui, ali e tal. O que é esse tema? Como eu falei lá no primeiro capítulo, o termo em si foram os romanos que cunharam esse termo, pois um método de dominação dos romanos era dar o nome de determinado povoado justamente com os inimigos do povo local. E os inimigos históricos dos judeus eram os filisteus. Então deram o nome de Filistina, Palestina. Ou seja, antes da declaração do Estado, esse termo era usado por todos para se referir a essa região, pelos árabes, ingleses, judeus, otomanos, etc. Tanto que, se nós pegamos selos postais do mandato britânico daqui de Israel, o que está escrito lá? Está escrito em inglês, Palestine, depois em árabe, Palestine, depois em hebraico, Palestina, e entre parênteses, Aleph Yud, que é a sigla em hebraico para Eretz Israel, ou seja, terra de Israel, certo? E nós também podemos ver, inclusive, que muitas organizações judaicas, na época do mandato ou antes, tinham o termo Palestine no nome. Por exemplo, nós tínhamos a Association for Palestinian Products, que era uma associação comercial dos judeus, cujo objetivo era proteger comercialmente os judeus, incentivando a vender produtos judeus, boicotando produtos árabes, para assim fortalecer a economia do Shuv. Nós temos também o famoso Palestine Jewish Colonization Association, ou seja, Associação de Colonização Judaica da Palestina. Uma associação essa que durou de 1924 até ser extinta em 1957. Essa associação, ela ocupava-se em comprar terrenos para os judeus, para assim eles colonizarem a terra. Ok, nós temos em 1925, surge o The Palestine Bulletin, e aí em 1932 o nome muda para The Palestine Post. Finalmente, em 1950, com a criação do Estado de Israel, passa a se chamar Jerusalem Post. Esse jornal judaico que é famoso até hoje em dia. Certo? Agora, o termo que se ouve hoje em dia é de palestino no sentido árabe e como se fosse uma entidade política. Isso começou a surgir só lá nos anos 60, com a criação da Organização de Liberação da Palestina, e começou a adquirir relevância em 1967, após a Guerra dos 6 Dias. Mas isso é tema que traremos em outros episódios. Certo? Agora vamos falar sobre as origens dos árabes aqui em Israel. De acordo com o pesquisador John Peter, pesquisador e escritor, ele fez uma interessante pesquisa e lançou um livro. Ele pega censos populacionais do início do século XIX, lá de 1800 e pouco. E aqui estabelece que aqui em Israel só tinha 600 e poucos mil habitantes, o que é muito pouco, porque naquela época era uma terra desolada, não tinha nada aqui. Então nós temos no início do século XIX um censo populacional de cerca de 105 mil pessoas, no qual continha árabes, algumas pequenas comunidades judaicas em Jerusalém, Hebron, Tzfat, Tveria, comunidade de Druso, de Cherkassim, circassianos, né, lá do Cáucaso, que os otomanos trouxeram, e etc. John Peters, ele argumenta o seguinte: se esses 100 mil pessoas, supondo que fossem todos árabes, se eles tivessem crescido na média dos países árabes em volta de geral, ou seja, cerca de 1,1% por ano, 200 anos depois, isso foi em 2015, eles seriam cerca de 500 mil. No entanto, hoje em dia, a população árabe em Israel, Israel, eu digo, também inclui Gaza, Cisjordânia, os beduínos e tudo
tudo mais, são cerca de 10 milhões, o que prova, obviamente, que esse número aumentou como? Através da imigração, pois assim como houve as aliyot, as ondas de migração judaica, a partir do século XIX, então a terra começou a florescer, começou a prosperar, então começou a atrair imigrantes dos países vizinhos, pois aqui tinham trabalho. Então muitos vieram os seus transportes, seus camelos, mulas e etc. Só que a imigração desse lado não é limitada. Não sei se é de propósito ou talvez os ingleses não tinham a possibilidade de controlar a imigração por terra, porque por mar é mais fácil controlar qual navio veio ou não. Por terra talvez não seja. Não quero aqui dizer isso ou aquilo, dizer que os ingleses fizeram isso ou aquilo de propósito ou não. Então o fato é o seguinte, hoje em dia temos muitas famílias árabes, né? Chama isso de família palestina, cujo próprio nome indica a origem da família. Por exemplo, Al-Sidawi, da cidade de Sidão, Líbano. Al-Inchasi, de Inchas, no Egito. Al-Masri, um sobrenome muito comum, que significa do Egito, que Misri é egípcio em árabe. Temos Al-Karak, de Karak, na Jordânia. Al-Hurani, de Huran, no sul da Síria. Al-Zurani, da cidade de Zur, no Líbano. Al-Hijazi, da região do Hijaz, na Arábia Saudita. Al-Halabi, de Alepo, na Síria. Al-Aswani, de Aswan, no Egito. E por aí vai, muito mais exemplos. Dentro da própria terra de Israel, temos comunidades muçulmanas que não são árabes, exatamente. Nós temos, por exemplo, o povoado de Abu Ghosh, que fica cerca de Jerusalém. Lá eles são descendentes de chechenos, tanto que o líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov, aliado do Putin. Há uns anos atrás ele doou vastas quantidades de dinheiro para construir uma mesquita lá. Nós temos também os Cherkássios, da região de Cherkassia, no Cáucaso, que foram trazidos pelos turco-otomanos cerca de 200 anos atrás. Temos uma cidade de litorânea, perto de Cesareia, de Al-Zarqa, que eles são descendentes de sudaneses. Temos também aqui beduínos, né, que são nômades, que eles vagam pelo deserto, entre Egito, Israel, Jordânia e etc. Ah, mas Alexander, tá bom, você acha que, mesmo que vieram um pouco anos atrás, você acha que quer dizer que ele não tem direito à terra? Claro que não, caro espectador. Quem de nós todos, os pais, ou se não avós, bisavós, trisavós, não foram imigrantes em algum lugar? Tu quer dizer o quê? Ah, sua família não tá no Brasil há 100, há 200 anos, você não tem direito de morar no Brasil ou em qualquer país? Claro que não. Até porque se esse argumento valesse, a gente pode deletar os países, certo? Portanto, eu, Alexander, penso que qualquer imigrante que está em determinado país, seja há muito pouco tempo, se está lá de forma legítima, ganha sua vida honestamente, acho que sim, ele tem direito a estar lá. O grande problema aqui é o seguinte, não pode ser que parte dos árabes falam, vamos expulsar os judeus na força, e eles perdem a guerra, então, moralmente, você não tem direito a reclamar, dizer que é um refugiado. E você, espectador, o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Continuemos. Agora sim, vamos falar de duas famílias árabes tradicionais e proeminentes de Jerusalém. Famílias essas que, durante a época do mandato britânico, rivalizavam entre si pelo poder, competição entre os árabes locais, que são a família Nashashib, que eram mais moderados, de forma geral, a favor de cooperação com os britânicos e os judeus, e nós tínhamos a família Husseini, que era uma família mais, digamos assim, radical, a favor da jihad, da luta, de expulsar os ingleses e os judeus na força. Vamos agora falar da família Nashashib. São uma família muçulmana de origem do Cáucaso ou do Kurdistão. Estabeleceu-se em Jerusalém na época dos mamelucos, no século XV. Essa família ganha proeminência na época dos otomanos. Eles ocupam postos na administração otomana, participam do parlamento otomano. Em 1920, Radib Nashashib, ele vira o prefeito de Jerusalém, que ele é instituído pelo governador inglês Ronald Storrs. Ele funda em 1918 a Sociedade Literária e funda também o Partido Nacional Árabe Palestino em 1928. Ele também é membro do Alto Comitê Árabe, que assim como tinha a agência judaica que administrava os judeus, nós tínhamos o Alto Comitê Árabe, que era responsável pela população árabe. E de forma geral, como falamos, eles eram mais moderados, os Nashashibs. Tanto que na grande revolta árabe em 1936 a 39, parte dela
influenciada por Haj Amin Hussein, da família Hussein, o qual vamos falar desse controverso membro aqui. E o fato é que eles se opunham, faziam resistência a eles, né? Procuravam, de certa forma, cooperação com os britânicos e judeus e criaram até o tal dos de paz, ou seja, que eram tropas que defendiam a si, porque nessa revolta nós tínhamos duas visões árabes, duas visões, partidos, grupos. Tínhamos a galera do Hussein, não, temos que quebrar, temos que tirar os judeus árabes na marra, e tínhamos o pessoal do Nashashib, não, vamos cooperar com judeus e britânicos, e assim promover o interesse árabe. Tanto que o neto de Radib Nashashib, Fakhri Nashashib, ele é assassinado em 1941 no Iraque. Agora vamos à família Hussein. A família Hussein também é outra grande família proeminente de Jerusalém, e afirma-se que sua linhagem pode ser traçada até Hussein, que era neto de Maomé, ou seja, era filho de Ali e Fátima, portanto neto de Maomé. E nessa família também nós tínhamos Musa Qasim Hussein, que era o prefeito de Jerusalém, que após as convulsões de 1920, ele por ter incentivado, ele foi substituído por Radib Nashashib, como falamos. Ele tinha um familiar que se chamava Kamil Hussein, que era o mufti de Jerusalém. Mufti é como se fosse uma espécie de bispo, ou cardeal dos muçulmanos. E após ele falecer em 1921, os ingleses colocam em seu lugar como mufti de Jerusalém, e até recebe o título de grande mufti, o seu irmão, Mohammed Amin al-Hussein, o famoso Haj Amin Hussein. Haj Amin Hussein, ele era um forte combatente contra o sionismo, e muitos o acusam até de antissemitismo. Ele inclusive foi aliado de Hitler. Então, portanto, Haj Amin Hussein, ele mantém sua posição de mufti de 1921 até 1937, pois em 1936 ele é um dos grandes inflamadores da revolta árabe. Em 1937 é assassinado pelos árabes o comissário colonial da região da Galileia, tal de Lewis Andrews. E após tal ato, os ingleses tornam de forma ilegal o Alto Comitê Árabe, e Haj Amin Hussein passa a ter um mandado de prisão. Então ele foge para o Líbano, de lá foge para a Síria, depois ao Iraque, depois à Itália, até chegar à Alemanha. Aqui já estamos falando da época do começo da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aquela foto famosa de Haj Amin cumprimentando Adolf Hitler de forma calorosa. Porque o que acontece? Ele tornou-se aliado de Hitler. Ele dizia a Hitler que ele daria o apoio árabe, para as tropas de Hitler contra a Inglaterra, e ele também ajudou os alemães a recrutarem divisões muçulmanas na Bósnia, tal da Waffen-SS Handscharf. E, portanto, sem dúvida alguma que se, Deus me livre, Hitler conseguisse chegar na terra de Israel, ele seria ajudado por Haj Amin Hussein no seu objetivo maligno de acabar com os judeus. E por isso que há alguns anos atrás, Benjamin Netanyahu fez um discurso controverso, no qual ele fala que os palestinos também foram responsáveis pelo Holocausto. O que ele queria dizer, na verdade, não que os palestinos árabes comuns, mas se ele estava se referindo a essa figura, Haj Amin Hussein, que foi um grande aliado de Hitler. Certo? Então, concluindo essa parte, os Nashashib e os Hussein, eles competiam pela liderança dos árabes da Palestina. E um dos motivos que também ajudou os judeus a se sobressaírem no final foi o próprio fato da divisão interna dos árabes. Dificilmente eles concordavam em um só fronte unido, e continuavam essas brigas por poder entre essas duas facções, com suas também milícias e suas forças e órgãos políticos e etc. Então, para finalizar, falamos hoje sobre o início do Islã, de maneira bem resumida, da diferença entre sunitas e xiitas. Falamos
falamos sobre também a população árabe aqui em Israel hoje em dia, que de forma geral também cresceu por imigração, assim como os judeus. E para enfatizar, se esses árabes, eles vieram imigrando, eles imigraram e cresceram acompanhando as Aliot, as imigrações judaicas, ok? Não tem nenhum problema. Como falamos, todos temos antepassados que foram imigrantes em algum lugar. Se dizemos que o imigrante não tem legitimidade, então retorna o Brasil para os índios, retorna os Estados Unidos para os indo-americanos, retorna lá a Rússia para aqueles povos da Sibéria, etc, etc, e deleta a história dos países, certo? Não é esse argumento. O argumento é o seguinte: você não pode dizer que quer expulsar o povo rival, como várias vezes os árabes declararam jihad, e depois perder essa batalha e depois dizer eu sou um coitadinho. Não, meu amigo, é a proporcionalidade. Que nem na guerra. Se o cara vai preparado para matar, tem que estar preparado para morrer. Por que você não vê nenhum país processando outro país? Ah, vocês mataram 10 mil soldados, meu. Isso é algo subentendido, que esse é o direito da guerra, a questão da proporcionalidade. Então, recapitulando, você não pode querer expulsar o seu vizinho na força, querer derramar sangue, e quando acontece a guerra, você que na verdade perde é expulso, você então não tem o direito moral de reclamar sobre isso, certo? E você, caro espectador, o que você acha? Deixe a sua opinião e vamos debater essa questão. Então ficamos por aqui com mais edição do Alexander Podcast. Espero que o seu conhecimento histórico, geopolítico, militar tenha sido aprofundado. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. Se quiser nos patrocinar, fale conosco em privado para ajudar o nosso canal a crescer. Se quiser também contribuir com o Pix para ajudar o nosso canal, toda contribuição é bem-vinda. E muito obrigado, certo? Então até o próximo encontro comigo, Alexander Podcast, o Indiana Jones Playboy. Shalom, uleitraot.